Você pode assistir aí 500 vídeos sobre por que você não consegue mudar, mas eu tenho certeza de que nenhum deles vai te ensinar agora o que eu vou te ensinar. Porque nenhum desses vídeos vai te falar que para você realmente conseguir mudar, você precisa trabalhar vários pilares. Então você não consegue mudar por conta disso. Porque quando você pensa em mudança, você pensa em apenas um desses pilares que eu vou te contar agora. Um dos pilares que a gente tem da mudança é o nosso comportamento, é a nossa ação. E aí muitas pessoas quando pensam, né, em transformação, em mudança, em desenvolvimento pessoal, elas pensam o seguinte: então eu vou ter que mudar o meu comportamento a partir de agora se eu quiser mudar. E aí elas planejam, né? Elas identificam o que é preciso mudar de comportamento. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer. Que comportamento ela precisa ter? Ela precisa parar, né, de comer bobeira e comer coisa saudável. Não é o comportamento de uma pessoa que quer emagrecer? Então, ela pensa nessa parte. E aí ela planeja, né? Identifica o que ela precisa de mudar na alimentação dela, tirar e colocar. E aí ela planeja, né? Que tem até aquelas dietas lá, né, de dia. Durante o café da manhã, vou comer isso, vou fazer aquilo e tal, né? Durante o dia inteiro tem, né, o plano alimentar, que é um plano de comportamento. Aí a pessoa até começa bem, mas logo desiste. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você em várias áreas aí da sua vida. Você começa a mudar, começa a planejar, né, esse seu novo comportamento, esse seu novo hábito, e aí você logo desiste. E o que é pior ainda nesse processo de desistência é que a gente se sente não legal, a gente se sente fracassada, derrotada, incapaz, impotente, né? Uma série de coisas ruins com relação a gente mesmo. E isso afeta a nossa autoestima e afeta inclusive o nosso empoderamento pessoal. Então, não adianta só pensar no comportamento, na sua ação, no hábito que você tem que tirar. A primeira coisa, quando você quer mudar, você precisa pensar nos seus padrões de pensamentos. Por quê? Isso vai interferir no seu comportamento. As coisas, elas começam na mente. Primeiro a gente pensa, para depois a gente fazer uma série de coisas que eu vou explicar aqui para você, que é um dos motivos de você não conseguir mudar, até a gente chegar lá no comportamento, né, na ação, que é a última coisa. Não tem como pular a escada, certo? Então, para você conseguir mudar, você tem que mudar a sua forma de pensar. Você tem que mudar os seus pensamentos. E aí, logo na sequência, antes de eu entrar, né, é interessante nessa parte do pensamento, do mindset, é interessante você observar se você tem, né, um mindset positivo, se ele é legal, uau, ou se ele é negativo, para baixo, tudo isso. Porque se você ficar só nesse mindset negativo, vai ser muito mais difícil de mudar. Por isso que tem que mexer nesses processos cerebrais e mudar o seu mindset, mudar a sua forma de pensar para você conseguir mudar definitivamente de uma vez por todas. E depois que a gente pensa as coisas que podem ser pensamentos positivos ou pensamentos negativos, a gente verbaliza. Então, o segundo passo da mudança são as palavras, porque a gente pensa e a gente põe para fora o que a gente pensa, ou a gente expressa, né, internamente mesmo os nossos pensamentos através das palavras, mesmo que sejam palavras internas, né? Por exemplo, o crítico interior, que ele pode ser positivo ou negativo. Crítico interior, para quem não entende esse termo, é aquela vozinha interna que a gente tem dentro da nossa cabeça quando a gente conversa, né, com a gente mesmo. Então, a gente fala tudo, né, expressa tudo, todos esses pensamentos através da palavra. Então, para você conseguir mudar, você tem que mudar também as suas palavras. Passar a usar mais palavras positivas, palavras, né, que te motivam, palavras que te incentivam, e deixar de usar as palavras que te põem para baixo, lá na derrota, no fracasso.
Porque a partir disso, né, do que a gente pensa, do que a gente fala, vai gerar na gente um sentimento. E aí eu nem vou entrar em detalhes, né, na diferença de sentimento e emoção, para você entender aqui mais fácil comigo. Esse pensamento vai gerar palavras e vai gerar sensações no seu corpo. Então, para você conseguir sustentar a mudança, você tem que mudar essa forma de sentir. E aí se perceber, né, que se você se sente mais bem ou se você se sente mais mal. Porque quando você tá lá, né, no exemplo da dieta que eu dei, você tá planejando lá, tá comendo direitinho a sua saladinha no almoço. Mas aí você se sente mal, o que você faz? Primeira coisa, quebra a dieta na hora e volta lá pro chocolate, pro milkshake, pro sanduíche, pra fritura. Tá vendo? Porque gerou um sentimento ruim e aí você quer acabar com esse sentimento ruim, ao invés de ter, né, uma inteligência emocional, de pensar em soluções, você vai combater ele com o velho hábito, o velho comportamento. Por isso que a mudança ela não se sustenta só com a mudança do comportamento. Então você tem que aprender a ter inteligência emocional para você conseguir se manter aí, né, firme nessa jornada de mudança. E uma outra coisa também que a gente tem a partir do que a gente sente é a nossa energia. Por quê? As emoções elas têm frequências. Até tem um estudo, né? Tem uma tabela bem interessante do Dr. Hawkins que ele pega, né, as emoções e coloca elas todas em frequências. Então, se você está sentindo por exemplo, uma sensação de culpa, de medo, de raiva, de infelicidade, tem lá as frequências. E quanto mais baixa, né, a emoção, mais ruim for a emoção, mais a frequência dela está baixa. Então, por isso que se você ficar sempre nessa frequência, né, você não vai conseguir sustentar a mudança, porque tá tudo interligado. E aí, a partir também de tudo isso, do que a gente pensa, do que a gente fala, do que a gente sente, de como a gente vibra, né, de como está a nossa energia, vai gerar também o nosso padrão de resposta fisiológica, ou seja, como é que tá o seu corpo? Você tem, né, aí uma postura forte, potente, ou você tem uma postura aí, né, de coitadinha, fracassada diante da vida? Então você precisa também de mudar a sua postura. Inclusive tem, né, um exercício aí que ele é muito famoso, que é o exercício da postura da Mulher Maravilha, né? Ficar de pé e se colocar naquela postura toda imponente, com as mãos na cintura, né, o queixo pra cima e tudo mais, ficar nessa postura por aproximadamente 3 minutos, porque isso vai gerar também uma série de processos neurológicos a partir de uma simples mudança de postura. E você vai conseguir sustentar os processos de mudança. Você pode perceber que sempre quando você tenta mudar e não consegue, quando você olha a sua postura tá lá, né? Porque é impossível você ficar numa postura forte, né, poderosa, e não conseguir mudar. Isso tudo tem várias pesquisas comprovando isso que eu tô dizendo aqui pra você. Então, você tem que mudar a sua postura a partir de hoje. Começa aí, né, se endireitando, né, senta aí na cadeira direito. Quando eu tô fazendo os exercícios das afirmações, né, positivas, dos mantras de reprogramação mental, eu sempre digo para as minhas alunas e alunos primeira coisa antes de começar, arrumar a postura, porque não tem como você ficar lá, né, eu quero, eu posso, eu consigo lá, né. Era legal quando a gente estava fazendo também os mantras lá, né, do livro Segredos da Mente Milionária. Como é que você fica, né? Eu tenho uma mente milionária naquela postura. Não tem como. Então, você tem que mudar a sua postura, porque a fisiologia, ela vai interferir na sua mentalidade, nos seus sentimentos, que interferem também na sua energia e nas suas palavras, ok, pessoa? E a partir de tudo isso, vem, né, a partir de tudo que, né, Agatha? Recapitula aí pra mim. A partir de tudo que você pensa, de tudo que você fala, de tudo que você sente,
de toda a sua energia, né, o seu padrão energético e da sua postura, aí sim, a partir de todas essas mudanças, aí sim a gente chega lá no comportamento. E aí sim, quando a gente muda tudo isso, a gente consegue sim realmente mudar de vida. Seja um hábito, né, que seja uma coisa ruim que a gente quer eliminar da nossa vida, ou que seja uma coisa boa que a gente quer colocar na nossa vida. Por exemplo, no caso do empoderamento também. Não adianta nada só chegar aqui na parte da ação, eu vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Se você pensa, se você fala, se você sente e se você se posiciona, né, e vibra também energeticamente da forma contrária, da forma de uma pessoa fracassada, sem poder, impotente, indefesa, frágil, vulnerável, né? Então tem que mudar tudo isso para você realmente conseguir mudar de vez, ter nessa transformação aí que você quer na sua vida. Não sei, né, o que você quer fazer nesse seu momento. Se é emagrecer, se é ganhar massa, se é mudar, né, um comportamento, passar, né, por exemplo, parar de fumar, beber, fazer atividade física. Ou se você quer, né, desenvolver hábitos de, por exemplo, leitura, mudança, né, dessa sua empoderamento, se você quer se empoderar, se você quer fazer, não sei o que você quer fazer. E essa questão que eu falei para você da mudança é uma questão que eu uso inclusive no meu curso de pompoarismo. Você vê, né? Se você parar para pensar, o que tem a ver pompoarismo com mudança, né? De pensamento, sentimento, emoção, né? Comportamento. Que é o que eu sempre falo para as alunas. Não adianta nada só mudar o comportamento. O que é o comportamento? Fazer os exercícios pélvicos. Não adianta nada mudar só isso se o resto tudo tá bagaçado. Porque nunca vai conseguir. Você sempre vai desistir, você sempre vai parar no meio do caminho nesse seu processo de mudança, nessa sua jornada de transformação. E quando a gente para no meio do caminho, é a pior coisa do mundo, porque vem, né, todos aqueles pensamentos que a gente tem com relação a gente mesma, que deixa a gente para baixo. E aí vem também todas as lembranças, né, a gente desenterra fatos lá da nossa infância, que a gente nem mais lembrava, ou que se lembrava, nem tinha uma carga emocional, ou seja, você lembrar de uma coisa ruim que aconteceu, mas você nem sentia nada, porque aquilo já ficou no passado. Porque enquanto a gente fracassa, quando a gente tá, né, nesse meio do caminho que a gente desiste, a gente pega tudo aquilo que a gente nem dava importância mais para reforçar que a gente não presta para nada, que a gente é incompetente, que a gente é incapaz, que você nunca vai dar certo, que você nunca vai conseguir emagrecer, que você nunca vai conseguir fazer atividade física, sarar, né, de alguma coisa aí que você esteja trabalhando, que você nunca vai conseguir se empoderar porque você lembra daquelas coisas ruins que aconteceram. Quando a gente lembra, a gente sente novamente. Por isso que é importante você entender, né, que para mudar tem que mudar tudo. Não adianta mudar só uma coisa. Por exemplo, nos cursos de reprogramação mental que eu tenho, as pessoas vêm e elas acham que é só ficar repetindo, né, os mantras, as afirmações positivas, escutando as reprogramações mentais o dia inteiro que vai mudar. Vai mudar? Não, não vai mudar. Por quê? A parte, né, de pensamento é só uma delas. Tem que mudar também o sentimento que você tem aí, né, ao longo do dia com relação a você ou com relação às situações da vida. Tem que mudar o seu padrão energético, né? Tem que elevar sua vibração, elevar sua energia. Tem que mudar suas palavras e tem que mudar também o comportamento. No caso lá da reprogramação mental, se a pessoa só fala, né? Por exemplo, eu sou milionária, eu tenho um grande amor, encontra minha alma gêmea e não agir, vai conseguir ser milionária? Vai conseguir encontrar o amor da vida? Não vai, porque não agiu, só falou. Tá vendo que então essa mudança, ela tem todos esses pilares que estão interligados, que estão conectados, que para você conseguir realmente mudar, tem que mudar tudo. Não adianta nada só mudar uma coisa. Então eu espero que com esse vídeo você tenha entendido o porquê você não consegue mudar e melhor ainda, que você tenha entendido o que você precisa fazer, né? De todos esses pontos, esses 6 pontos que eu te falei,
para você conseguir realmente mudar e não parar no meio do caminho mais uma vez. Ok, pessoa querida? Beijos da Agatha Harper e até mais!